Olá, boa noite para os queridos irmãos que já estão se conectando nesse momento. Eu cumprimento os irmãos com uma boa noite de salvação. Amém? Bom, hoje, dia 1º de novembro, o ano já está acabando, né, gente? Nós estamos chegando aí no final de 2020. Nós tivemos um ano assim com muita adversidade. Foi um desafio esse ano 2020 para os irmãos, para muitas famílias. E hoje eu quero fazer uma oração especial, até porque o propósito é de todos os domingos nós estarmos clamando a Deus pelas famílias. Enquanto os irmãos se conectam, eu quero levantar a Deus um clamor por cada família aqui representada, por cada família que faz parte do Ministério Querigma. Vamos clamar ao Senhor pelas famílias que também estão se conectando nesse momento, por cada família que depois vai se conectar e vai ver essa live. Também eu quero clamar pela sua família em nome de Jesus. Amém? Se algum de vocês tiver algum pedido nesse momento, vai escrevendo aí os seus pedidos que a gente vai orando. Alguma dúvida, a gente vai falando com Deus. Bendito eterno, soberano Deus, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento diante da Tua presença, aqui estamos, ó Deus, primeiramente agradecendo, Senhor, pelo pão, pela água, pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela salvação de nossas almas, pelo nosso nome escrito no livro da vida, agradecendo a Ti, Senhor, por mais um dia que nós dormimos e acordamos debaixo da Tua paz, agradecendo ao Senhor pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido, ó Deus, muito obrigado, estar na Tua presença. E agora, Paizinho amado, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha direcionar esse culto, porque nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para adorar o Teu nome. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha direcionar todas as palavras que serão ditas aqui, a Tua palavra que vai ser lida, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Que Tu visites cada lar nesse momento, Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Sara já está se conectando, já se conectou conosco. Que Deus abençoe a nossa irmã Sara, em nome de Jesus. Amém? Varões de Deus. Eu quero fazer menção da palavra de Deus, conforme aqui eu falei com os irmãos. Eu tenho de uma forma especial separado os livros de Salmos para nós lermos. E hoje eu vou ler o Salmo 1º, que é o Salmo de número 1. Aliás, Salmo 1º não, Salmo de número 1, Raquel Petersen. E Deus abençoe Raquel Petersen também. Amém? Bom, nós vamos ler o livro de Salmos de número 1, que diz assim: Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ainda diz mais: este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros, junto a corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem e não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. E tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento dispersa, que o vento espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu costumo dizer que esse salmo é um salmo pequeno, com apenas 6 versículos bíblicos, mas de uma profundidade muito grande. O salmista ele faz aqui uma alusão, uma comparação muito interessante do homem, quando ele se refere ao homem, ele está se referindo à mulher também, né? Ele está falando do ser humano que reconhece em Deus o seu Salvador, que reconhece em Deus a fonte da sua salvação, que reconhece em Deus o sentido da sua vida. Acho que é a palavra mais correta. Que reconhece na pessoa de Deus o sentido da sua vida, porque vê Deus como o seu Criador. Então ele começa falando sobre os justos e os ímpios, aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Inclusive, quando eu leio essa mensagem, eu sempre me remeto lá para o livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, ele falou assim, olha, naquele grande dia, no momento final de cada ser humano, que cada um for prestar conta diante de Deus, vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Aí tem muitas outras coisas que vão se colocando aí que não dá para falar tudo aqui. Mas é interessante nós ressaltarmos que ele fala sobre a bem-aventurança. Bem-aventurança quer dizer bem-sucedido, feliz. Quem é bem-aventurado é aquele que é feliz, bem-sucedido. Não estou falando questão só na questão material, em relação a dinheiro, a questão a valores financeiros. Eu estou falando, é muito além do que isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho daqueles que não têm conselho para dar, segundo o conselho do ímpio, e não se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta à roda dos escarnecedores. É interessante a gente desmembrar aqui esse versículo, porque ele vai falar bem-aventurado é aquele que não toma para si, para sua vida, conselhos de pessoas que são ímpias, ou melhor dizendo, conselho de pessoas que não têm conselho para dar. Na vida, é óbvio que o ser humano, nós não nascemos sabendo tudo, a gente aprende com a vida. E existem pessoas que já passou por situações na vida que nós não passamos e tem um conselho bom para nós. Eu não estou dizendo que conselho não é bom, entenda. Existem pessoas que têm, quando a Bíblia fala sobre a idoneidade, são pessoas que mesmo sendo até novas, mas passaram por vivências, por experiências, e que mesmo novas já adquiriram uma certa idoneidade e uma certa sabedoria, e essas pessoas adquiriram através da sua trajetória, adquiriram na sua vida conselhos para dar. Resumindo, aqui, o Salmo ele fala da bem-aventurança, bem-sucedido, vai se dar bem, vai ser próspero, vai fazer a coisa certa. Aquela pessoa que, quando ela precisa de um conselho, ela não vai atrás de qualquer conselho. Ela não coloca a sua vida diante de pessoas que não têm conselho para dar, que não merecem ouvir você. Vou dar um pequeno exemplo aqui que aconteceu na Bíblia. Fala, quando o rei Salomão ele morre, e acontece o cisma em Israel. O que é o cisma? A divisão das tribos. As 12 tribos elas se separam em 2, que é Benjamim e Judá, e outras 10, que é um monte, várias delas. E quando o rei que substituiu Salomão, que era o filho dele, ele se viu em apuros. Por que ele se viu em apuros? Porque havia um servo
que estava se levantando grandemente e as nações estavam aplaudindo esse servo. E era um grande competidor para que assumisse o trono, né? Era um inimigo, um inimigo ferrenho, porque ele estava correndo o risco de perder o trono para aquele cara que era o servo, mas que era um homem que politicamente tinha feito a sua política e tinha muitas pessoas que estavam a favor dele. Naquela época o rei, vocês sabem que o imposto era muito alto, então esse servo veio oferecendo muitas coisas que Salomão, para construir o templo, fez muitas exigências e por aí vai. Então o filho de Salomão, ele precisava de um conselho para lidar com a situação, para que as 12 tribos não fossem rompidas, não fossem divididas, né, por esse rei. Eu não quero falar o nome aqui porque eu não quero errar. Um é Jeroboão e o outro é Roboão, e às vezes eu troco quem era o rei e quem era o servo. Bom, então vocês vão lá, vão pesquisar na Bíblia. O que acontece? Esse rei, ele foi pedir conselhos com os anciãos, os mesmos anciãos que aconselhavam a Davi. E os anciãos falaram assim, olha só, abaixa os impostos, deram conselhos bons, tem uma relação deles. E não usa de vara de ferro, não faça igual seu pai fez, porque aí eu acredito que você não vai sofrer o risco de perder o reinado, e você vai dar continuidade de uma forma mais leve ao reinado de seu pai, e você não vai perder o trono. Aí ele também foi buscar conselho com os jovens, que não tinham experiência. Os anciões já tinham experiência de vida, muitas experiências. Só que esses jovens falou para o rei assim, se Salomão governou com vara de ferro, você vai governar mais forte ainda. Você vai governar de forma mais dura. Se teu pai foi duro, você seja muito mais. E aquele rei foi para casa, pensou, e ele decidiu seguir os conselhos dos jovens. E ele pensou, não, realmente, se meu pai ele foi assim, eu vou ser pior. E começou a executar aqueles conselhos. Sabe o que aconteceu? Não precisa nem eu falar, né? O reino foi dividido. Ele só ficou governando 2 tribos. E 10 o servo assumiu. Aí foi quando dividiu Judá e Israel. E Judá e Israel. A nação de Judá ficou a cidade de Davi, Jerusalém, Benjamim. Israel ficou as outras 10 tribos. Inclusive havia promessa que Deus fez a Davi, que era o pai de Salomão, que era o avô desse rei que eu estou falando aqui. O Senhor falou para Davi que ele não temesse, porque se Salomão fosse fiel a Deus, que Deus iria perpetuar todas as promessas feitas a Davi e iriam perpetuar na vida de Salomão. Mas Salomão não fez como Deus, como teria que ser feito. Teve vários erros, né? Ele pecou muito, ele se envolveu com os ímpios, como está escrito aqui no Salmo 1. Ele se envolveu com a feitiçaria, com idolatria e várias situações. Com jugo desigual. E Deus cumpriu o que Deus prometeu. Deus falou que que seria arrancado o reino e daria ao servo. Mas pelo amor que Deus que ele tem a Davi, e pela fidelidade de Davi, mesmo após a morte de Davi, Deus deixaria um descendente dele, nem que fosse e o Senhor falou que deixaria uma lâmpada acesa de Davi. A lâmpada de Davi não se apagaria. O que significa com isso? Que sempre teria alguém no reinado de Davi para assumir. Então eram 12 tribos, 10
o servo dominou, mas 2 Deus deixou com esse rei que foi desobediente, aliás, que não foi sábio, que foi buscar conselho com os ímpios. Ele teve um prejuízo, ele foi buscar conselho com os jovens, que era ímpio, que não tinha conselho para dar. É o que está falando aqui. Resumindo, ele perdeu 10 tribos. De 12 ele perdeu 10 e só permaneceu com 2 porque havia uma promessa que Deus fez a Davi, e por amor a Davi, o Senhor ia perpetuar a herança, então ele não perdeu as 12. Então, o que a gente entende aqui? Sobre a bem-aventurança que nós estamos lendo. Como que a desobediência, a rebeldia leva a tantos fins ruins. Vou dar um exemplo para vocês. Tem coisas que Deus às vezes fala conosco e a gente olha segundo a aparência e pensa assim, isso aqui não é ruim, isso aqui é bom. Eu vou me apegar a isso aqui, eu vou fazer. Foi o caso desse jovem rei. Aos olhos dele, o conselho dos jovens, legal, bacana, vai dar certo. O conselho daqueles que eram mais vividos, eles não queriam ouvir. Não ouviu. Ele não ouviu e se deu mal. Hoje acontece muito com a nossa juventude. Muitas das vezes a gente não quer ouvir o conselho do pai, o conselho de uma mãe que tem mais experiência. Estou falando um pai, uma mãe sábio, né? A gente não quer seguir aquilo que Deus fala. A gente quer abafar a voz de Deus. A gente quer fazer nossa própria vontade. Porque a gente não tem paciência de aguardar o melhor de Deus. E a gente pega a primeira porcaria que está na frente. Às vezes Deus quer... Você está numa ilha e Deus quer te salvar, só que Ele quer enviar o navio para te salvar. E a primeira tábua de madeira que aparece, você se emburaca nela, tentando se salvar, e aquilo você vai, depois, ao invés de se salvar, pode se afundar lá para o fundo do mar. Mas o Senhor está enviando o navio, não é verdade? Então, às vezes a gente quer fazer nossa própria vontade. A gente dá tempo para Deus, a gente olha para o relógio e não quer fazer a vontade do Senhor. Isso eu digo em tudo, irmãos. É no relacionamento, é no trabalho, é nos nossos estudos, é numa perspectiva de vida, de uma forma geral. Muitas das vezes a gente não quer ouvir Deus. E Deus, ele fala de diversas formas. Deus fala através de um ancião. Deus fala através do seu pastor, através da sua pastora. Deus fala através do seu pai, através da sua mãe. Deus fala através de uma diversidade que você começa a passar, porque quando você está fazendo as coisas, tem coisas que a gente sai do trilho, da direção de Deus, e as coisas começam a acontecer às vezes dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque tu está na direção errada, tu está remando contra a maré. São várias situações que às vezes é sinal de Deus que a gente não consegue enxergar, porque a gente não quer enxergar, porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. Então, eu estou explicando isso para os irmãos, porque tem pessoas que eu sei que vai acionar essa live depois, são pessoas cristãs, e que às vezes lê esse salmo e fala assim, isso aqui é para aquela pessoa que é ímpia, que não conhece Deus. Não. Essas pessoas que não tiveram conselho para dar para aquele rei, eram pessoas que moravam dentro da cidade de Davi, cidade consagrada a Deus. Existem pessoas que estão no nosso meio, irmãos, que dizem que servem a Deus, mas na realidade só quer fazer a sua própria vontade. Faz o seu eu prevalece e acha que fazendo o seu eu, cumprindo o seu eu, está cumprindo a vontade de Deus. Tem pessoas que têm um eu horrível, que não ouve ninguém, que não ouve conselho e acha que está fazendo a vontade de Deus, se acham assim. Já viu aquelas pessoas que acham que o que elas falam é o que está certo, pronto e acabou? Então, são esses tipos de pessoas que às vezes trilham o nosso caminho e a gente precisa detê-las, arrancar da nossa vida. São pessoas que são ímpias, que têm capa de cristão, mas são ímpias. Por que são pessoas ímpias? Porque são pessoas que elas não querem ouvir Deus, elas querem ouvir a sua própria vontade. Elas só fazem o que elas querem, o que elas acham que é certo,
são pessoas ímpias, porque ímpia é aquela que pratica a impiedade. Às vezes, o fato de eu estar dentro de uma igreja, o fato de eu ser me intitular como uma cristã, não significa que eu estou fazendo a coisa certa. Por isso que a gente tem que entender direitinho esse salmo aqui. Então ele fala, bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o seu próprio conselho, não anda segundo o conselho daqueles que não têm conselho para dar, mas que ouve a Deus. E ouvir a Deus, não pense você que ouvir Deus, às vezes você vai ouvir a voz dele audível. Pode ser até que aconteça, tá? Porque eu já ouvi muitas coisas interessantes. Eu sei que Deus ele fala. Mas Deus fala de diversas formas. Muitas das vezes Deus está falando para você através de situações que estão acontecendo, mas que você não quer enxergar que é Deus falando. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela vai ter raiz, e as raízes serão profundas. Quando vier a seca, quando vier a dificuldade, as raízes são profundas. Então ela vai buscar água lá embaixo, para a sua própria provisão. Então, mesmo que aquele momento seja de sequidão, as raízes dela estão junto a ribeiros, estão profundas, ela não vai passar necessidade. Isso está falando daquela pessoa que ela é estruturada na palavra. Eu não estou falando de pessoas fanáticas, eu não estou falando de pessoas loucas, que eu tenho que explicar isso bem, porque eu sei que outras pessoas vão ver essa live, e às vezes as pessoas não entendem. Existem pessoas que estão enlouquecidas, que pegam a Bíblia e saem por aí recitando a Bíblia, sem discernimento, fazendo o que acha, lê e acha que do achismo dela, não interpreta a palavra de Deus como ela tem que ser interpretada pelo Espírito Santo, fala do que elas acham, do que elas imaginam. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que são pessoas coerentes, pessoas que têm, que reflete, que ouve e medita. São pessoas que vão ouvir e vão meditar e não vai dizer, é assim porque eu acho que é, pronto e acabou, como eu vejo muitos por aí. Não, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou perceber aqui o que está querendo dizer essa palavra. Eu vou pensar assim, o que tu está querendo falar comigo aqui? Eu vou buscar pessoas sábias também para me dar o discernimento dessa palavra aqui. Eu vou buscar servos de Deus e servas de Deus para me auxiliar aqui. E eu vou buscar também o discernimento do Senhor, porque eu não nasci sabendo. E eu vou buscar também intimidade com o Espírito Santo para ter esse discernimento. E ali você vai buscando, né? Aqui fala, essa pessoa é aquela pessoa que tem raiz profunda. Não são pessoas superficiais. Pessoas que vão buscar lá no profundo o discernimento da sua própria vida, o discernimento daquilo que Deus tem para você. Aí fala mais aqui, essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que pode passar por situações difíceis, mas ela nunca vai sair da presença do Senhor, ela nunca vai se desviar, ela pode ter até os momentos de turbulência, mas ela vai permanecer firme, porque ela sabe em quem ela acredita, que é o Senhor Deus. Aí diz assim, essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. E tem tradução que está falando, tudo quanto fizer prosperará. Aqui está falando da experiência. Foi o caso da situação que eu falei para vocês. Aquele jovem rei não valorizou a experiência dos anciãos. Ele foi imediatista. Ele foi pelo que ele achava. Quando tem muita gente que ela toma conselhos de jovem, igual esse rei. O que é tomar conselhos de jovens? Não quer dizer propriamente que você vai em direção a uma pessoa que é mais nova e vá pedir conselho a ela. Mas pode significar também você buscando o conselho que é a tua própria vontade, que é o teu egocentrismo, que é aquilo que você acha.
que é aquilo que você quer. Então aí você vai abalizar toda aquela situação no que você quer para a sua vida, no que você acha que tem que ser. E não vai buscar o entendimento daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Então, porque a pessoa que ela vai buscando Deus na palavra, no conhecimento, no entendimento, nas experiências, automaticamente essa pessoa vai se tornar uma pessoa experiente. Se tornou uma pessoa experiente, é o que está escrito aqui no finalzinho do versículo 3. Fala que as folhas vão se tornar como remédio. E o seu fruto, vai gozar do fruto, né, das delícias do fruto. As folhas vai ser como um remédio para curar as feridas do dia a dia, porque na nossa caminhada nós temos feridas, nós temos situações que a gente passa na vida mesmo, é normal, mas as folhas vão ser o próprio remédio. Significa que as nossas próprias experiências vai servir de remédio para nos curar, porque a gente aprende com as nossas experiências. E o estar na presença de Deus, buscando de Deus, você vai comer do fruto. Uma hora, essa árvore ela vai dar fruto. Por quê? A permanência na presença de Deus, na presença de Deus que eu estou falando, irmãos, é muito mais do que você ir a uma igreja, é muito mais do que desfolhar a Bíblia e ler. A presença de Deus está falando de coinonia, de intimidade, de comunhão. Quando você passa a desfrutar dessa intimidade, dessa comunhão com o Espírito Santo, que você percebe Ele, você sente aquela alegria, aquele prazer, Deus começa a te tratar, você sente a modificação dentro de você, são os primeiros frutos que você já começa a colher. Desse relacionamento com Deus, coisa linda, né? E posteriormente, essa vivência, posteriormente, essa caminhada vai fazer com que as folhas fiquem bem verdinhas e essas folhas servirão de remédio para a tua própria vida. Para você mesmo. O que significa isso? A experiência da caminhada vai trazer para você a cura. Olha que coisa maravilhosa. A experiência da tua caminhada vai trazer respostas que talvez no início da tua caminhada você não tenha tido aquelas respostas. Logo no início, você se questionou, formou uma incógnita, uma interrogação. Por quê? Para que isso? Deus, eu não estou entendendo. Mas que na caminhada você vai entender e vai se curar dos traumas, das neuroses. Então você mesmo vai produzir o próprio remédio. Porque a tua caminhada vai ser como as folhas da árvore que se tornarão como remédio. Vai ser o remédio para a tua própria cura. E para a cura de Kita. E outras curas também, porque quem está ao teu redor, que observar e ver a tua experiência, também vai ser curado ou curada, né? E tudo quanto fizer, a partir daí, será bem sucedido. Porque tudo o que vai partir da nossa vida, toda a nossa atitude, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Todas as nossas atitudes tomadas na indecisão e por impulso vão dar errado. Quase certeza. Ou 99% para dar errado. Porém, as atitudes tomadas após essa experiência tem tudo para dar certo. É quando ele fala que tudo quando você fizer a partir dessa experiência prosperará. Porque a partir do momento que você tem essa experiência, que você tem essa intimidade com Deus, e você passa a entender aquilo que estava em enigma, aquilo que você não conseguia compreender, que você olhava, mas que estava obscuro, e era um enigma, que agora não é mais uma situação enigmática, se abriu para você o entendimento, aí você vai, as coisas que estavam escuras clarearam. Quando a luz da palavra, você vai ter esse entendimento, como diz a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando você se deixar ser levado pela luz da palavra do Senhor, onde vai guiar, direcionar o teu caminho, aí, meus queridos, tudo quanto você colocar as mãos, tudo quanto você decidir, vai prosperar. Porque as suas decisões não serão mais decisões tomadas por impulso, não serão decisões mais tomadas pelo mero prazer de satisfação própria ou por orgulho.
eu vou fazer isso por orgulho ou por vingança. Não, vai acabar tudo. Nem por orgulho, nem por vingança, nem por mera satisfação, mas serão atitudes tomadas na prosperidade. Aliás, são decisões tomadas na experiência. E essas atitudes tomadas na experiência, todas elas prosperará. Porque atitudes tomadas fora da tua experiência com Deus, experiência de vida, são atitudes que vão afundar. Às vezes são necessárias a gente passar por essa atitude, afundar, para que a gente venha emergir de novo, né? Mas se puder economizar isso, seria bem melhor. Amém? Bom, os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Resumindo aqui, todos aqueles que a Bíblia classifica como ímpio, que pratica todo tipo de impiedade, que embora essas pessoas que são ímpias e que praticam a impiedade estão também dentro das igrejas, tá? A gente tem que aprender a classificar isso, porque eu não posso dizer assim, você não é crente, você é ímpia. Não, tem pessoas que não são nem evangélicas, mas não são pessoas ímpias, porque são pessoas que têm uma vida digna e têm consideração pelo ser humano, são pessoas de caráter, então não são ímpias. E ímpias são aquelas que praticam impiedade. E essas pessoas ímpias podem, muitas das vezes, estar dentro de uma igreja com capa de crente, praticando impiedade dentro da igreja. Então, a classificação que eu estou fazendo hoje em Salmos 1, não estou classificando quem tem título de crente que não é. Eu estou classificando por justo e por ímpio. Compreenderam, né? Bom, finalizando o Salmo 1, nós já estamos chegando no finalzinho, ele diz assim, pois os ímpios não são assim. Não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Hoje, você já observou uma palha? Quando o vento dá, ela às vezes, se você não estiver com os olhos tapados, ela cai nos olhos e causa um estrago nas vistas. Ela está aqui, daqui a pouco está lá do outro lado. São pessoas sem direção, são pessoas que não têm fundamento, são pessoas que não têm estrutura, são pessoas que não têm base na palavra de Deus, são pessoas que não têm firmeza nas suas palavras, que não são verdadeiras, são pessoas que não têm compromisso, tá? Porque pessoas que são como a palha, que são pessoas ímpias, elas não têm compromisso com a verdade. Elas falam uma coisa para você hoje e amanhã elas não cumprem o que elas falam. Elas não têm compromisso com a sua palavra. Elas não valorizam a sua própria palavra. Isso é uma coisa horrível, porque um cristão de verdade, ele tem que honrar a sua palavra. Ele tem que honrar aquilo que ele diz. Ele tem que honrar as suas promessas. Se ele fala, ele tem que cumprir. A Bíblia fala sobre isso. Ai daquele que faz um voto e não cumpre. Quando ele fala sobre voto, ele está falando sobre aquilo que você... Não estou falando... quando a palavra de Deus fala sobre o voto, está falando sobre quando a gente dá uma palavra. Quando você diz, eu vou fazer assim, você deve fazer. Quando você chega para uma pessoa e você faz um acordo, faz um pacto com aquela pessoa, faz um acordo. Você não precisa nem de papel, porque para um verdadeiro cristão você não precisa nem de um papel assinado. A partir do momento que você dá a tua palavra ela é valiosa. Né? Hoje a gente vê cada dia que se passa o ser humano não valorizando a sua palavra. Então isso é bem preocupante. E o ímpio são esses tipos de pessoas, que é como uma palha que o vento dá e vai embora, pessoas que não têm firmeza, pessoas que hoje se intitula cristão, amanhã ele tá lá com um copinho lá de cerveja, tá servindo o mundo, tá aprontando, né? Não tem firmeza na palavra de Deus. Eu estou vendo aqui, a Roberta entrou, a Roberta
falou que temos que honrar a nossa palavra, é verdade. É uma coisa que Deus ele se agrada, é que um cristão ele tem que honrar a sua palavra. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que honrar aquilo que ele fala. E a gente tem visto, infelizmente, até no meio evangélico, principalmente, muitas pessoas que não têm honrado aquilo que ela fala, que está desonrando e levando o nome de Deus. Então isso é triste, é constrangedor e é muito triste. Só que às vezes as pessoas esquecem que nós daremos conta diante de Deus de tudo que a gente fala. Nós daremos conta diante de Deus de tudo que a gente promete, que a gente fala, do nosso caráter, a forma que a gente age, o testemunho, se eu dou um bom testemunho, se eu não dou, tudo nós daremos conta diante do Senhor. Por isso, os perversos, o Senhor Deus classifica as pessoas ímpias como perversa, na qualidade de perversão. O perverso, ele sabe que ele pratica a perversidade, ele tem consciência, não são pessoas que são tomadas pelo impulso, tá? Porque tem pessoas que às vezes pelo impulso ela erra, depois ela se arrepende. O perverso que está escrito aqui em Salmos primeiros são pessoas que têm consciência da sua perversidade e ela continua praticando aquela perversidade e não tem sentimento nenhum de culpa do que ela faz. Esse é o perverso que está escrito aqui. É triste, mas é verdade. Bom, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos perecerá. É óbvio que essa congregação que está falando aqui no Salmo 1, não é essas 4 paredes que a gente entra e se diz o nome de igreja, que a gente chama de igreja, porque a igreja mesmo somos nós. Não é o templo, porque se fosse assim, irmãos, tem muita gente ali que não são dignas de estar nem na presença do Senhor. Digo assim, são pessoas perversas, má. Eu não estou dizendo que elas vão ser arrancadas das 4 paredes, de um templo. Aqui é muito mais profundo. Quando o Senhor fala que essas pessoas não prevalecerão no juízo e nem vai permanecer na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, o Senhor está falando que essas pessoas não terão a salvação. Literalmente. O Senhor não está falando de 4 paredes, de um que a gente levanta e dá o nome de igreja, nem de templo. Aqui está falando da presença de Deus. Serão lançadas da presença do Senhor no dia do juízo, como está escrito lá em Apocalipse, né? Glória a Deus. Essas pessoas serão lançadas fora. Porém, às vezes a gente que é cristã, a gente não entende. A gente pensa, meu Deus, fulano praticou isso, pratica tanta maldade, e parece que Deus não está enxergando. Deus está enxergando tudo, meus queridos. Deus enxerga tudo. Só que Deus é tão justo que Deus dá um tempo para cada pessoa, para que ela se arrependa, para que ela olhe para dentro dela e se arrependa dos seus pecados e mude. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês muito forte, o perverso ele não muda. O perverso ele tem consciência do erro dele, o perverso tem consciência do seu erro e o perverso tem prazer na impiedade. Eu não estou falando de uma pessoa que às vezes erra, às vezes a pessoa é um cristão, ela foi acometida de uma situação tomada por um impulso, praticou um erro, se arrependeu, pediu perdão. Não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que têm consciência da perversão, pratica a perversão, tem prazer e não se arrepende. Essas pessoas, está escrito aqui no Salmo 1. A nossa live está terminando, quase acabando, mas eu digo para você, depois pega esse salmo, releia ele e medita. Para essas pessoas não terá mais perdão. O Senhor vai lançar fora da sua presença. Está escrito aqui que esses tipos de ímpio, de perverso, o Senhor vai lançar fora da sua presença. E esse lançar fora da sua presença aqui é muito mais, não é uma igreja, porque essas igrejas podem estar cheias de ímpio, cheias de pessoas que estão lá, inclusive na época das eleições está cheio deles lá. Muitos mentirosos, fanfarrões, tentando enganar o povo de Deus,
com capa de pastor, com capa de missionário, com capa de tudo. Mas naquele grande dia, o Senhor vai arrancar as capas. O Senhor vai desnudar. O Senhor vai arrancar as máscaras. Está dizendo aqui no Salmo 1. Aleluia! E graças a Deus por isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu pratico a justiça e temo a Deus, vou praticar mais ainda. Porque o meu Deus não é brincadeira. O meu Deus é maravilhoso. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E diante dele, tudo, nada vai passar em branco. Nada vai passar às ocultas. Porque a Bíblia diz, eu me esqueci agora o versículo que tem. Tem um versículo que eu me esqueci agora, mas que está escrito assim, que naquele grande dia, o Senhor vai trazer as claras. O Senhor vai trazer para que todos vejam tudo aquilo que foi praticado, as ocultas e as escondidas. Então é o dia do juízo. É o dia que Deus vai lançar da presença dele aqueles que são perversos. Amém? A irmã Roberta está falando que vem de Deus essa mensagem, pastora. Eu passei por uma decepção grande com essa situação da palavra e a pessoa que amo não cumprir é pior, é cristão, mas Deus é comigo. Amém. Que Deus abençoe você, Roberta. Eu sei que você é uma serva de Deus guerreira, mas todo o processo que você está passando é para a glória e honra do nome do Senhor. E esse processo é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, querida. Deus é contigo e a vitória é grande. Amém? Bom, eu vou dar por encerrada essa live, vou fazer uma oração agora. Peço que vocês, nesse momento, curvem sua cabeça, estendam suas mãos, que eu vou estar orando e impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. E recebendo a bênção do Senhor. Amém? Vocês que entraram depois vocês vejam a live desde o início e participe conosco, se inscreva no nosso Instagram, porque hoje, durante o dia, hoje à tarde, o pastor Gabriel e o obreiro Abraão também entraram e deixaram uma live maravilhosa. E aqui à noite, às 19 horas, aos domingos, eu estou também fazendo essa live e às vezes convido algumas pessoas para falar conosco também. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero agora interceder pelo teu lar, pela tua casa, pela tua vida espiritual e impetrar a bênção. Senhor Jesus, nesse momento diante de ti, ó Pai, eu te peço por cada vida que se encontra aqui. Tua serva Roberta, tua serva Sara, tua serva Raquel, todos aqueles que entraram nessa live, aqueles que entrarão. Eu peço a ti pela vida emocional, pela vida espiritual, pela vida familiar. Senhor, eu peço a ti, ó Deus, que tu entre com providência em cada família, conforme a tua serva tem falado, por cada decepção, por cada situação. E se nós nos depararmos com o ímpio na nossa caminhada, que nós possamos ter o discernimento, Pai, e não ouvir o ímpio, não ouvir o homem mau, não ouvir o homem perverso, não ouvir, Senhor, os conselhos dos ímpios, mas que nós possamos estar com os nossos ouvidos aguçados e ungidos, que o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, Senhor. Aleluia. Para que nós possamos ouvir só a voz do teu Espírito. Senhor, que tu venha filtrar o ouvido da Raquel, da Sara, da Roberta, os meus ouvidos, dos teus filhos Gabriel, Abraão, da tua igreja na terra, aqueles que entrarem nessa live. Que o Senhor venha ungir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o teu Espírito Santo falar conosco. Nos abençoa. Eu peço por cada família que a tua bênção esteja sobre nós. Nós recebemos e tomamos posse dessa vitória em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, uma semana de vitória. Eu falo profeticamente uma semana de realizações, de vitória nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos e que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor e toda a igreja diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus e operando Deus, quem é que impedirá? Ninguém. Amém? Uma semana de vitória, Roberta, que Deus te abençoe, você, o Cauã, a sua mãe, a sua família, em nome de Jesus. Amém.